Pilha de Gibis. Bem, amigos e amigas, então, diante desse mistério, que vocês não sabem qual é, eu espero que vocês não saibam qual é esse mistério, diante de muita safadeza que estava rolando, mas só rola safadeza uma vez por ano, está começando mais um Pilha de Gibis Anarquia, porque o outro foi muito sucesso, recebemos muitas mensagens pedindo para ser mais um Pilha de Gibis Anarquia, só para irritar Marquito, que vai editar esse podcast, e que ele sumiu, não sabemos por que ele sumiu, ele não tem motivo para sumir, já discutimos isso aqui em off, temos toda uma teoria para discutir por que Marquito não apareceu de novo para gravar podcast. Mais uma vez, não vou dizer a você onde você encontra esse podcast, porque se você está ouvindo, é porque você já encontrou, então não vou fazer aqui a obviedade de contar para você onde é que você acha esse podcast lá, no @artenohq, no Twitter. Bom, então, para começar esse pilha de gibis anarquia, começa com você, Maurício Dantas, porque no programa passado você ficou de retomar o pensamento e agora está a sua chance de complementar, né? Nós acabamos o podcast de forma abrupta, né? Então, Maurício, termine seu pensamento do programa passado. Não lembro. Tá, então o que foi que você leu? Tendo em vista que eu não lembro o que eu ia falar, eu vou do jeito de falar de quadrinho mesmo, que é o que eu sei falar. Eu li, não ia ler não, mas acabei lendo outras coisas do autor e aí fui ler isso. Depois dessa introdução enigmática, li Gata Negra, do Jed MacKay, com Trevor Foreman, da Marvel, obviamente. É a Mulher Gato da Marvel, que é interessante, inclusive, né? Sem presepada, sem frescura e sem traumas de infância. Que já falei aqui do Cavaleiro da Lua dele, falei lá no arte final também no site, na já gloriosa coluna Enquanto Isso lá fora. Já falei do gibi dele do Treinador, recentemente aqui no Pilha de Gibi também. E ele é um cara, eu até comentei no Twitter da gente, lá, no Twitter não, já comentei no WhatsApp da gente, que ele é um Peter David menos virtuoso. É o Peter David bom mês a mês. Ele tem umas ideias bem inusitadas para propor os gibis dele, como esse do Treinador. Desse da Gata Negra é a mesma coisa. Eu li o primeiro volume, estou na metade do segundo, que o primeiro saiu aqui no Brasil já pela Panini, já saiu o segundo, que é esse que eu estou lendo aqui, que é bem bacana também, e tá anunciado o terceiro, acho que é para começo de janeiro. Esse primeiro mostra a Gata Negra, tem um retconzinho aí do Raposa Negra, para quem lembra lá, Marcelo, um amigo Aracnídeo aí do Pilha do Aranha, vai lembrar aquela fase do Tom DeFalco do Home Friends, que a gente tinha as histórias com o Raposa Negra, que até apareceu na fase do Micheline também. Verdade. Que é um ladrão, né, um velhinho que sempre escapava porque o Homem-Aranha ficava com pena dele por ser idoso e tudo mais. O que não explica muito, né? Porque ele dava murro na cara do Abutre, mas pegava leve com o Raposa. Porque o Raposa era só um assaltante, né? O Abutre voava, aí podia apanhar. Ah, sim, tem isso, né? E preto todo mundo usa, mas verde igual o velho da Havan, aí realmente merece apanhar o velho da Havan. Agora eu fiquei com raiva do Abutre. Todo mundo acha que o velho da Havan se fantasia de Zé Carioca, ninguém nunca percebeu que ele se fantasia de Adrian Toomes. E aí, esse primeiro arco, ela invade o Santo Santorum do Doutor Estranho, até a região de um documento lá, sendo mentorada novamente pelo Raposa Negra, e aí a gente tem o retcon, o pai dela ter sido treinado pelo Raposa, e ela tá agora trabalhando com ele também, que ele quer aplicar o golpe da vida dele lá. A gente vai ter um resgate aí daquela guilda dos ladrões que apareceu no run do Nick Spencer, que vai ter um grande assalto lá, ela acaba atraindo essa guilda. Todos os assaltos na Marvel, 10% tem que ser dado para essa guilda. Eu não sei se os dois caras na moto na Marvel também fazem esses 10% lá, mas os grandes ladrões todos têm que prestar esse tributo aí, esse dízimo para essa guilda. E essa líder lá da guilda também é filha de um outro protegido do Raposa Negra. A gente vai ter um flashbackzinho aí da história deles. Tem uma história muito legalzinha na primeira edição logo, que é o Raposa Negra jogando poker com o Drácula da Marvel, e roubando ele. E no momento que ele tá vendo que a coisa vai sair do controle, que o Drácula tá percebendo que ele tá roubando, ele larga o Ulysses Bloodstone, aquele caçador de que tem no peito,
em cima dele e de dar a máxima dele, né? Quando você tá fugindo de alguém que você não pode encarar, então você joga outra pessoa no caminho dele e sai do caminho. Vai ser mais ou menos o mote da Felícia aí adiante. Até agora, pelo menos até metade do segundo encadernado, nada do Homem-Aranha. Ela sai em encontro aí vai até a Tocha Humana como uma forma de invadir também o edifício Baxter. Aliás, ainda não é no edifício Baxter, que eles estão aí nessa fase do Dan Slott, né? Eles fizeram um prédio lá maior por dentro, na rua Yance. E aí ele dá umas aloperas bem legais, tem um humor divertido, mas não é humor presepada cheio de maluquice que destoa dos personagens, não é aí. Tá tudo bem encaixadinho na história. Fora esse retcon da negra, é gostoso de ler, né? No segundo encadernado ela tá saindo e aí ela fala, né, como é difícil encontrar os heróis, não dá pra ficar mais depois do Aranha, principalmente. O Tocha Humana é pra pegar e largar. E aí ela começa a sair com o Batroc, o vilão do Capitão América, e ela diz que ele é um cara charmoso, tem um corpo de bailarina, numa mente de ladrão, e vai pegando bem a história. Eu me surpreendi, na verdade, uma das coisas que me deixou meio por ler, além de ser mais uma na pilha, é que a arte é do Trevor Foreman, que eu conheci no Supremos 2, né, que é aquele gibi que o Al Ewing escreveu, que até a gente vê lá o Galactus virando o semeador de mundos, que ele fica com as cores invertidas, né? Ele fica laranja e azul, que é um belo gibi. Começou com aquele Kenneth Rocafort desenhando, e aí depois entre o Trevor Foreman eu não gostava, achava que não encaixava, mas tá surpreendentemente bom aqui. Ele também fez aquele gibi de homenagem lá aos 20 anos do Marvel Knights com o Matt Rosenberg, e aqui tá bem legal, tem um uso de computador bem grande assim, porque ele pinta o corpo da Fêlea de preto chapado, e aí tem uma colorização que bota algum volume dela, assim, isso incomoda um pouquinho, mas tá divertido. Ele desenha o primeiro arco todo, né, o primeiro encadernado, a primeira história do segundo encadernado, que agora tem essa picaretagem também. A gente tá pagando 30 conto, como vai sair agora, aumentou R$ 10 do segundo na Panini, e são 5 gibis por volume, né? Já não são mais 6, são 5, e a gente tá pagando então não sei se eu recomendo vocês comprarem não, mas a leitura é divertida, não interfere em nada, é uma mensal, diferente do Treinador, por exemplo, foi só uma mensal. Já passou do número 20 lá nos Estados Unidos. E eu vou botar em dia porque entre isso e ler o Homem-Aranha do Spencer, como nós já comentamos no Pilha do Aranha, é melhor ler esses gibizinhos que flutuam ali em torno, falam de personagens que têm um background do Aranha. É melhor ler isso do que o Spencer estava fazendo. Em breve a gente comenta mais disso, fiquem ligados no seu Piranha. Não ia falar isso agora. Parece que o gibi é muito bom, né? Pena que é da Gata Negra, né? Se fosse. Mas parece que as gatas estão ganhando moral, né? A gata negra, a mulher gato, agora tá com o roteiro do Ram V. A gata negra tá aí também, elogiada. Eu acho que são personagens muito mal aproveitadas solo, né? E toda hora eu vou trocar as duas. A Mulher Gato teve aquela série muito ruim na época do pós-queda do morcego. A Gata Negra, coitada, tá, né? Fica ali de coadjuvante. É interessante as editoras estarem apostando um pouco nessas personagens. Porque se for o gibizinho industrial ali da semana, divertido, eu acho que são personagens com potencial. Mas eu entendo o não. Pena que são personagens que tem que fazer uma forcinha, né? Mas eles têm poder, né, sobre a narrativa justamente por orbitar em esses outros eventos. Quando o escritor sabe usar, né, porque é o escritor que vai pegar o personagem e quer reinventar, vai criar todo um background, toda uma relação com novos personagens, e parece que é um mundo à parte ali. Já fizeram isso à exaustão com a Mulher Gato, por exemplo. Não falo nem de mandar ela para Paris, como teve naquela Mint Deathloop e tudo mais, mas quer destacar demais daquilo como se fosse uma coisa à parte. Não funciona à parte. Está tendo filme do Venom sem Homem-Aranha, filme do Homem-Aranha sem o Tio Ben, então vai desnaturando a coisa e você vai perdendo a essência do personagem, porque a Mulher Gato funciona no universo do morcego. A Gata Negra funciona dentro próxima do Aranha ali, de alguma forma, como eu falei. Nada do Aranha aparecer até agora, mas a gente tem ali. Quando ele invade a casa do Doutor Estranho, por exemplo, o Bats, o cachorro fantasma do Doutor Estranho, ele acha que ela é a Silver Sable. E ela engana ele, chama os passa que ela alugou lá para o golpe de Comando Selvagem. Diz para ele, ó, a partir de agora você é um membro honorário do Comando Selvagem, ajude a gente aqui, porque deu uma merda lá. Ela vai
prédio do Quarteto Fantástico, a casa do Quarteto Fantástico, e tem lá a referência, como o Storm é gostoso, mas não tem nada na cabeça, como é o melhor amigo do ex dela e tudo mais. Então tá sempre fincando o pé ali na essência de onde ela surgiu, né? E fazendo referência ao passado e tudo mais. Não, repito, não é só isso. A história é boa, as sacadas são legais, mas parece que tem alguns escritores que querem descolar o personagem da sua origem, e aí se perde, porque eles são legais exatamente naquele contexto. E você, Marcelo Miranda, o que é que você leu esses dias aí? Esses dias eu li muita coisa, mas pouco gibi. Eu tô lendo o romance Duna, do Frank Herbert, esse clássico aí que eu nunca tinha lido, de 1965, um pouco hypado pelo filme que tá chegando, mesmo já tendo visto o filme do Lynch, né, que apesar dos pesares eu gosto bastante, mas eu nunca tinha lido o romance, um pouco porque eu tinha um certo medo de me adentrar nesse ultra-universo, mas na verdade estou achando bem legal. O livro tem ali umas coisas, umas gorduras que me parecem um pouco da época, mas tudo bem. Ele demora muito a acabar, o Maurício sabe disso, né? Eu estou lendo pelo Kindle e o bichinho está lá no 71%, custando, mas eu tô gostando bastante. Então eu tô lendo um pouco menos de Bi, porque todo tempinho que dá eu vou lá ler mais um capítulo 2 do Duna, né? E demanda um certo tempo. Mas eu resgatei aqui um gibi que eu li já há um bom tempo e que, aproveitando o mês do Halloween, e também para manter, né, a minha. Não é uma tradição, porque eu já furei isso daí, mas ficar falando aqui de gibis escritos por cineastas, para o Maurício levantar a plaquinha do cinéfilo, eu queria comentar do Império dos Mortos, que é um quadrinho, acho que publicado originalmente em 2014 nos Estados Unidos, em 2015 no Brasil pela Panini, escrito pelo George Romero. O Romero, né, dispensaria apresentações, ele é o cara que criou o chamado zumbi moderno, que é esse zumbi que, na verdade, está na cultura pop desde os anos 60, quando ele lançou A Noite dos Mortos-Vivos, em 68, que é o zumbi como alegoria social, né? O zumbi desses que, com certeza aí, ouvinte, o zumbi que eu tô falando é o que você imaginou, aquele que se arrasta, é putrefato, come carne humana, se ele morde alguém a pessoa vira zumbi também, ele aparece, né, de lugar nenhum, né, em geral algum apocalipse zumbi, é o zumbi do Walking Dead, enfim, esse é o zumbi moderno, né? Antes do Romero, os zumbis eram mais ligados à cultura africana, o zumbi do Haiti, que aparecia em rituais, é uma outra abordagem. Esse zumbi moderno foi criado pelo Romero, numa série de filmes, todos incríveis, assim, acho que ele fez seis filmes com zumbis, ou até mais, não, foram 6. E no final da vida ali, ele com mais dificuldade de financiamento e tal, a Marvel teve a sacada de chamar ele para escrever uma história em quadrinho. Falou, olha, você faz o que você quiser, que a gente publica. E ele fez Império dos Mortos, que é uma espécie de história que se passa nesse universo de zumbis dele, que não é um universo conectado, né, mas é um mundo em que os mortos se levantam sem motivo aparente e atacam as pessoas. Ele fez 3 minisséries, né, que no Brasil foi publicado só 2, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas Império dos Mortos, até pela liberdade que o Romero teve, ele mistura zumbis com vampiros. Então é uma coisa que dificilmente ele conseguiria fazer no cinema, ele faz nos quadrinhos. E faz uma trama política, de conspiração, numa realidade em que os vampiros é que são os governantes e eles fazem uma espécie de casa de apostas, de brigas entre humanos e zumbis, e aí tem umas rebeliões. A história é um pouco confusa. O Romero, por essas minisséries, não é exatamente um quadrinista de mão cheia, tem alguns escorregões, às vezes você não entende muito bem o que ele está falando, mas é gostoso de ler, é uma história de terror bem forte, assim, e tem desenhos maravilhosos na primeira minissérie do Alex Maleev, que o ouvinte conhece como grande desenhista aí da fase do Demolidor, do Brian Michael Bendis, né? O Alex Maleev, um baita de um desenhista. Depois, a segunda minissérie já tem desenhos do Dalibor Taladik, deve ser algum bósnio aí, da turma do Gohan Sudzuka, não sei se o Maurício conhece, nosso consultor. Horrível. E aí, ó. De fato, o desenho piora muito, viu? O desenho do primeiro pro segundo volume tem uma queda brutal de qualidade. Brutal. E eu citei o Gohan Sudzuka e, curiosamente, ele faz o desenho... Desculpa, ele faz a arte final
do capítulo 5 do segundo volume. Então, olha aí, ó, tá todo mundo ligado. Só que o Gohan Sudzuka é melhorzinho, né? Mas o desenho do segundo volume é realmente bem ruim. E aí a Panini resolveu não publicar o terceiro volume, que fecharia a série. Então só saiu no Brasil o primeiro ato em 2015, segundo ato em 2016. E aí o Levi Trindade, hoje ex-editor da Panini, atualmente está aí com a Hyperion Comics. Eu lembro dele anunciar numa live, dizendo que não ia publicar, não ia sair o terceiro volume de Império dos Mortos. O público leitor podia desistir. Isso eu que estou falando, ele não disse exatamente assim. Então a minissérie, né, na verdade são 3 minisséries, ficou incompleta no Brasil, talvez não vá sair nunca mais. São voluminhos bem bonitinhos, capa cartão, custava barato, né? Aquele voluminho ali que reunia 6 edições. E para vocês verem, no primeiro volume brasileiro, que deve reproduzir o americano, tem uma introdução do Stan Lee, em que ele elogia o Romero. Ele fala que o Romero é uma das grandes referências dele como fã de cinema, então é um prazer ele estar publicando o Romero na Marvel. E tinha, no segundo volume, um texto do Franco de Rosa, que é um quadrinista também, continua firme e forte aí no mercado brasileiro, também falando do Romero. Então, eram edições bem cuidadas, bem editadas, com as capas originais. Fica o lamento profundo aí da Panini ignorar o terceiro volume e isso ficar incompleto no Brasil. E até com isso, o Paulo Guedes acabou, né? Saiu esses encadernadozinhos a R$20, né? Capa cartão, nem isso existe mais. Obrigado, então, Paulo Guedes, né? Acabou com... Imagina, junta Paulo Guedes com o italiano da Panini e lascou tudo, né? Nós estamos fodidos. E já para deixar aqui a deixa para Maurício, lembrando que quando a Panini assumiu, né? Lá quase no século passado, a promessa é que começou termina, né? Nunca vai deixar nada para trás. E, né? Estamos aí com esquecer os zumbis, né? Não foi o único, hein? Mas não foi o único. A Panini não terminou muita coisa ao longo dessas décadas aí que você lembrou. Mas eu acho um lamento grande o Império dos Mortos ficar pelo caminho, porque é o Romero, né? É um autor que chama atenção. Enfim, imagino que não tenha sido um grande sucesso, mas vamos admitir, a Panini lança muita coisa que não deve ter saída, talvez menos ainda do que um gibi de zumbi do Romero, e mesmo assim, né, as coisas vão saindo aí, jogando para o alto, né? Então eu acho que não justifica, eu acho que eles já publicaram séries completas bem piores. E eu imagino que saiu daquele mesmo esquema do que você falou lá do gibi do Carpenter, né? Sem qualquer referência, né? Assim, Nesse caso... Não na capa, né? Não na capa, mas digo assim, de divulgação. Eu mesmo sequer sabia dessa porra aí. Nesse caso, saiu um pouco melhor do que o caso do Carpenter, porque o do Carpenter era dentro de um mix. Aqui saiu como uma minissérie, Império dos Mortos. Aí tem o nome do Romero na capa, e se você virava o primeiro volume na quarta capa, aí tinha lá uma fascinante história de horror escrita por um mestre do gênero como Romero, diretor de A Noite dos Mortos-Vivos. Tinha um chamariz, mas não muito mais que isso. O que dói mesmo é a gente ver esse tipo de coisa, né? Não tem divulgação, não tem um hype pra coar até fazer um barulho além da bolha, né? E ir até do pessoal que curte mesmo, sites especializados. Hoje em dia isso é muito fácil, eu vivo dizendo isso. Hoje em dia isso é muito fácil. Promover uma sessão, né, bicho, de um filme do Romero, vender o gibi na porta. Chegar nos influencers e falar assim, tô com esse material aqui, você quer falar? Manda o vinho lá. E aí manda os outros 2, 5 gibis. Os caras estão mandando, a Mitos estava mandando o Danilo Gentili. O cara não entende nada do que ele trabalha, você acha que ele vai entender uma crítica política, por exemplo, do Juiz 10? Não vai, mas ele ganha gibi falando merda na internet aí. Hoje mesmo, a gente acabou de saber aqui que o próprio Gentili soltou spoiler do final do filme do 007, que acabou de chegar no cinema, no que a gente tá gravando. E como eu comentei no Twitter, eu não duvido nada que ainda por cima ele ganhe algum mimo aí, né? Algum kitzinho, entrada VIP pro cinema e tudo mais, porque ele falou do filme. Enfim, tem tanta ação de marketing aí pra gente que não merece. Pega essa galera que merece, vai atrás do público especializado pra mostrar, tem gibi disso aqui também. E aí o cara já fica, já lia gibi quando era pequeno, saiu disso, viu? Cinéfilo igual o Marcelo. Agora pode retomar aí, até às vezes essa galera de volta. É fácil. O próprio Levi agora tá com o esquema de pirâmide dele da Hyperion, né? Que é uma pirâmide de comic shops. E eu posso ser processado por isso. Os amigos aqui presentes, mais uma vez, repito, não necessariamente concordam com a minha opinião. Mas ele tá movimentando aí, conseguiu fazer live todos os dias, fazendo artes erradas, é verdade, mas movimentando ali,
a YouTubosfera, sei lá como chama, e chamando a galera pra esse tipo de coisa. Os grupos de comic shops aí estão bombando com as pré-vendas, a galera comentando, mas qual é o papel, não sei o que, essa besteira toda, porque soube usar esse equipamento aí, né? Repito, não sou viúva da Abril, mas a Abril, sem internet, sem essa facilidade de comunicação, conseguia colocar nas suas próprias redes mais comunicação, fazer a gente saber o que está chegando na banca, quem é que está fazendo. Muito mais fácil do que a Panini consegue hoje. A Abril fazia propaganda dos gibis dentro dos gibis, né, cara? Eu comprava Exatamente. muito gibi que eu ficava sabendo lendo outro gibi. E Olha, assim, eu não. independente de editora, era DC na Marvel, Marvel na DC, era uma loucura. O Ed Mai grava com a gente aqui de vez em quando, meu amigo desde sempre, eu acho. Ele postou outro dia no Twitter uma foto lá de a propaganda de Ao Coração da Tempestade, do Will Eisner, aquela primeira edição que saiu Sim, aqui, que capa saiu no dura. coração da tempestade, né? Saiu capa dura, com bookplate do Pipoca na Quinta transformar isso em hype, né? Assinado pelo Will Eisner e numerado de 1 a 200, eu acho. É R$ 35 na época, aquilo é um absurdo. Eu nem sabia quem era o Will Eisner, mas a forma como aquilo foi apresentado, com um Cara, e briefzinho, tinha propaganda assim, do gibi da Vértigo, sabe? Você vendo coisa que não Super-Homem. tinha nada a ver com o que você tá lendo. É isso, eu não sabia quem é o Will Eisner, mas aquele textinho ali, a forma como apresentou pra mim, me fez pensar, pô, eu quero ler isso, eu tô com vontade de ler isso. Hoje em dia, os youtubers fazem de graça, é verdade, mas assim, as editoras não conseguem se movimentar fazer isso. Imagina fazer porra, perdi a palavra. Imagina fazer uma divulgação direito de um Romero, um Carpenter escrevendo o gibi, devia ser um evento, né? Até aí dois públicos diferentes, um conhecer o outro, dialogar. Mas não, você que se vê, dê teus pulos, porque nem avisar o que é que tá saindo no mês, os caras avisam direito. A gente já teve aí os catálogos dos meses que estavam saindo na última semana do mês. Pô. Esse do UI especificamente, assim, a minha lembrança dele é que essa propaganda, especificamente assim que você falou, que Edmário postou, ela durou acho que uns 20 anos, porque, cara, qualquer gibi que eu pegar agora aqui na minha casa, da Brita perdido, vai ter propaganda dessa porra aí. E isso, os 12 números da Vertigo, né, e o Carnificina Total. Cara, eu acho que durou uns 20 anos de propaganda esses gibis aí, porque minha lembrança mais nítida de propaganda do gibi da Abril é esse daí, mas aí vocês falaram, cara, assim, eu até discordo de você, Maurício. Não precisa nem ser um youtuber assim, especialista, que meio qualquer um, velho, sabe? Qualquer um. Eu cara não fazia ideia que existia esse gibi do Jorge Romero, e eu gosto muito de Jorge Romero, eu gosto muito do filme dele. Cara, sabe? Cara, não existe pra mim. Eu não vi isso em lugar nenhum, sabe? Assim, na época que saíram, como o Marcelo falou, eu tava indo pouco em banca, né? Então já tem dificuldade de achar banca que presta, então já ia muito menos, né? Tinha acabado de me mudar para uma cidade nova, então não conhecia nada, então não fui na banca. Eu não fazia ideia. Se o Marcelo não falar aqui, cara, sabe? E aí? Qualquer YouTube, não precisa ser conhecido, não. Mas assim, faça que chegue a informação para mim de algum jeito, nem que seja lá com a foto do Danilo Gentili na rede. Foi assim que eu vi essa daí também, sabe? Do Gidred, sabe? É assim eu descobri. Mas eu descobri, pelo menos. Eu sei que, sei lá, antes do Danilo Gentili que ele falou, deixou de falar. Mas eu vi que o gibi foi publicado. Pelo menos eu fiquei sabendo. Esse daí nem isso. Então, sabe? Qualquer um, cara. Qualquer um serve. Vai chegar pra gente a informação. Só que não chega, né? Você tem que ir na banca e descubra, né? Chega lá pro dono da banca e aí ele descubra. Se vire aí, né? Sabe? É puta merda. Né? Eu me lembro, ou melhor, eu não me lembro mesmo de ser propagandeado, não. Eu cheguei e falei, porra, Império dos Mortos no Brasil. Eu já tinha ouvido falar que o Romero ia escrever pra Marvel por uma notícia do Omelete, né? Que anunciou, falei, legal, né? Você não imagina que vai lançar. Então, realmente, não. Isso aí não vende nada, eles não querem continuar porque não vendeu, mas também, né? A empresa acha que gibi se vende sozinho. Né? Isso é outra coisa, né? Quando a gente pergunta assim, mas vendeu quanto? Vendeu X? Vendeu Y? Não temos os números. Porra, e sabe que vendeu pouco como? Não dá nem pra dizer, porque o retorno foi grande, porque os caras não acham nem os gibis que estão lá, né? A Panini, até pouco tempo atrás, a gente já fez muita piada com isso. Eu tava achando estoque secreto lá, de repente inundou as bancas de novo gibi de 3 anos atrás. Por quê? Porque os caras acharam um pallet lá com 300 gibis que ninguém sabia que tinha. O próprio Levi falou isso já em algumas participações dele aí e tudo mais. Pode ser mentira dele, né? Pode ser. A gente sabe que ele florear as coisas aí. Então, bicho, vendeu pouco? Beleza, vendeu pouco.
Mas você divulgou, você chegou na. O cara da banca não sabe que tem isso para chegar. Muitas vezes, quantas vezes eu, vocês, dois também, não deve ter ido pro tio da banca lá, perguntou de um gibi que não sabia, e você diz assim, pô, isso aí tá hypado, isso aí vai bombar e tudo mais. Eu já fiz algumas vezes de dizer pro cara assim, chegou X-Men do Hickman, né? Eu comprei as 4 edições do House of X e Powers of Ten. Chegou o X-Men do Hickman? Não tô sabendo nada não. Você, pô, vê aí com seu distribuidor que isso vai vender, o pessoal tá correndo atrás e tudo mais. Aí o cara chega pra mim e diz assim, não, vai chegar 2. Porra, é complicado. Na última vez que eu fui em banca mesmo, o tio da banca me falou assim, tem 15 dias que não chega nada. E você só vendo a galera recebendo o gibi no WhatsApp, no Twitter e tudo mais. Então tem a distribuição, tem a divulgação e tem o trabalho básico de pelo menos terminar o gibi, né? Por respeito lá, faça uma tiragem menor, a gente sabe, falamos isso no Pilha Caótico lá, que tiragem interfere também no valor das coisas, uma tiragem muito pequena não. Mas e se você souber divulgar, né? Quem sabe você consiga vender a sua tiragem mais. Então, para arremetar, para fechar, vou falar do que eu li. Tem umas semaninhas já que eu li isso, né? Que é um lançamento da Pipoca e Nanquim. Saiu final de julho, então não sei se é o mais recente, Pipoca e Nanquim lança coisa agora quase que bimestral, tô por fora, né? Que é o mais recente lançamento deles do Chabutê, né? Chabutê que a gente já fez até uns 7 jagunços por aqui, que é o Yellow Cab. Não me pergunto porque diabo eles não traduziram o título, né? Não faço a menor ideia, porque ficou o nome em inglês, né? Até porque o Chaboté é francês, mas eu acho que o nome original é esse mesmo, e é baseado no romance de um tal de Benoît Cohen, que eu não faço a menor ideia de quem seja também. E aí, é um basicão do Chaboté, cara, aquele traço que pelo menos eu adoro o traço dele, eu acho lindo, assim, eu gosto muito do estilo dele de desenho, aquela narrativa que beira a perfeição, eu também adoro, não tem erro, se você gosta da sequência de narrativa, eu acho que não tem ninguém melhor hoje, saindo aqui no Brasil, do que o Chaboté nesse sentido, tá? Narrativa de gibi, cara, ele é o melhor. Então aqui você tem basicamente um diretor francês, um diretor de filmes, que vai morar nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, lá no Brooklyn, e ele tem uma ideia para fazer um filme, tá lá na praça, faz porra nenhuma como qualquer diretor faz, ele ficou lá pensando entre um filme e outro, ele tem ideia de gravar um filme sobre um taxista, no caso, aí depois começa a pensar, se você é homem, se você é mulher, saber essa coisa de criatividade, né? Da transformação criativa, né? do processo criativo do diretor. E aí ele, cara, o diretor não faz nada da vida, ele foi lá e resolveu ele mesmo tentar virar taxista, né? Atrás da licença e começar o trabalho. E aí o gibi, né, a história original, é sobre isso, né? Dele tentando lá a luta dele da burocracia, cara, toda aquela burocracia que existe aqui, de você ir para um canto e não ser ali, sem outro canto, e você trouxe foto documental e volta. Cara, quem já pisou no Detran sabe que é assim, cara. Detran, você nunca vai no Detran uma vez. É impossível você no Detran fazer qualquer coisa que você só vai lá uma vez e vai embora. Você sempre tem que voltar umas 3, 4 vezes, porque sempre você esqueceu alguma coisa, você não foi no lugar certo, sabe? Então, aqui é a mesma coisa. Ele vai e erra, e a fila é grande demais, e tem que chegar cedo, e chega tarde, e não é aqui, é lá, faltou isso, faltou aquilo, espere. Então, ele mostra essa saga do diretor para conseguir sua licença de taxista, e mostra os primeiros dias dele lá como taxista mesmo, trabalhando na cidade de Nova York, né? Então, é aquela coisa, você ganha de graça, pelas mãos do Chaboté, um passeio para Nova York, você conhece a cidade de cabo a rabo, sabe como ela funciona, as pessoas da cidade, os principais pontos da cidade, as ruas da cidade, você dá um passeio por ela de graça, né? E sempre, de novo, né? Seguindo aí nessa narrativa. O gibi curtinho, né? 170 páginas, você lê assim rapidão, o preço hoje não deve estar no seu 60, 70 reais, mas você esperar um pouquinho, você acha a promoção mais honesta, né? Eu tô vendo aqui agora, né, que o preço na Amazon tá 71 reais, o preço dele original é 89, então eu já tô me arrependendo, né, porque o gibi tem 170 páginas, custa 89, tá por 71, e no Kindle, né, o e-book tá por 63, o que aí mais inexplicável ainda, porque o gibi é preto e branco, né? Então, não sei porque porra no Kindle custa tão caro. O único ponto baixo dele, né, além desse preço sem noção, é que tem uns monólogos do protagonista, do diretor lá de filmes, que ele é meio, às vezes ele é meio maçante, sabe? Meio chatinho assim, mas nada que vá prejudicar sua leitura. Então, se você quer tá aí na pandemia, você poder viajar, não pode estar nos Estados Unidos, porque não tomou sua vacina, quer dar um passeio por Nova York, vai lá no Yellow Cab, que não tem erro.
De novo, né, só para voltar pro começo, eu não faço ideia porque não traduziram o título. Eu vi agora, já nessa gravação aqui, eu esqueci de qual gibi que eu vi. Mas vai sair algum outro gibi aí para um editor aqui no Brasil também, que eles não traduziram o título. Eu não sei agora que diabo começou essa moda, né? Os gibis do Lemire não sai aqui com o título traduzido, né? Também tá o Black Hammer, né? E outros. Então, tem vários gibis assim que não tem título traduzido, não faço a menor ideia se é coisa de contrato, se é bobagem, se é uma nova moda tipo capa dura que chegou pra ficar e que, cara, bicho, tirando Superman e Star Wars, nada mais faz sentido que se você não traduz, né? Sinto muito. Tem uma certa editora aqui no Brasil que tá lançando e acho que não pode mesmo traduzir não, viu? É East of West, aí botar um bosta na petição e o segundo volume já não tem Black Hammer, como você falou, tem uma porrada assim, dá raiva só de lembrar disso. Eu não consigo entender essa maluquice não. Eu entendo que há uma popularização do material, a gente ouve falar dele, até tem acesso, ler antes de sair, é verdade, mas não tem sentido não traduzir. Gideon Falls também, né? Foi a mesma coisa. Enfim, se a gente ficar aqui mais uns 5 minutos olhando no Google, a gente vai achar uns 10 só nos 2, 3 anos. Não tem porquê. Tem uma coisa esquisita, né, nisso. A impressão que me passa, e eu não estou dizendo que é isso, mas a minha impressão que eu recebo disso, a comunicação que chega para mim, é de que está se apostando que o público leitor já conhece esse material. Também, é verdade. Ele já tem alguma intimidade com esse material, ou porque leu gringo, ou porque baixou, enfim. Então eles não traduzem para que o leitor já saiba do que se trata, né? Então, ou seja, a gente falou isso no Pilha Caótico, né? O nicho do nicho. É meio que lançar para os amigos. É uma impressão, não estou dizendo que é isso. Porque, fora isso, não tem muita justificativa, né? Quer dizer, por que manter um título no inglês de graça, né? A não ser que você aposte naquela marca. Você só vai apostar naquela marca se você imagina que seu público conhece a marca. Então, não sei, eu também acho bem esquisito, assim. Existe essa justificativa da marca, né? Eu tava pensando justamente nisso, de fortalecer e tudo mais, mas você vai acompanhar um trademark de um Star Wars, por exemplo, com Gideon Falls. Até porque no caso do Star Wars é uma exigência mundial, né? Você só pode lançar hoje em dia como Star Wars. Eu não sei se o Jeff Lemire faz uma exigência pro Gideon Falls, pro Black Hammer, pode ser que faça, não sabemos, mas é estranho. Ou Yellow Cab, não sabemos. Mas vai soando estranho. A gente vê em outros países as coisas traduzidas para o francês, por exemplo. Portugal, existe uma lei, né, que não sei, mas Portugal, filme e séries todos que passam na televisão tem o título traduzido. Não sei, tipo, House é nome próprio, mas não eu traduzir para casa. Mas eu brinco sempre da história do branco não sabe meter, né, que é o branco que não sabe enterrar lá em Portugal. E isso me chamou a atenção, eu fui ver os outros nomes de Portugal e coisas que a gente não traduz aqui, né, um CSI, Law and Order e tudo mais, eles trazem lá. Então, até entendo quando você está fazendo marca gigante dos lados, 9 para cima e baixo, tudo mais. Mas um Gideon Falls, East of West, coisas assim. Ah, Maurício, como é que você traduziria East of West? Foda-se, eu não estou sendo pago para isso, vocês quebram a cabeça. Não vou dar tradução boa de graça aqui no Twitter, não. Aqui no podcast, mas acho que você tem toda a razão. Agora, você citou... Não, é porque eu respondi isso no Twitter. Você estava reproduzindo uma coisa. Eu não queria ser indelicado, mas aqui estamos entre amigos. O trabalho não é nosso, a não ser que mande o Pix. Se pedir o Pix, eu faço. Agora, você ainda citou séries que tem tradução. O Law and Order passava na TV como Lei e Ordem. Eu vi muito como Lei e Ordem. E o CSI, não é nada, é uma sigla. Quer dizer, dá-se um jeito, né? Ela não passa como Crime Scene Investigation. Então é um pouco esquisito mesmo. E o caso do Yellow Cab me dá curiosidade de saber o que pode ter acontecido, se é uma exigência do Chabuté ou uma escolha do Pipoca e Nanquim. Porque eles não têm também um grande histórico de não tradução, né? Eles têm aí vários gibis lançados com traduções para o português e tal. Então é esquisito mesmo, Yellow Cab. Bom, então é isso, amigos. Fica aí o desabafo e o desagravo para as editoras se ligarem. Estamos de olho aí nesse negócio de ficar comprando gibi sem... Já não estão traduzindo o extra, né? Porque vintage, né? Não traduzir extra. Agora tá deixando também os títulos em inglês. Daqui a pouco vamos comprar importado sem saber que é importado, né? Sem saber mesmo, né? Porque a gente já tá pagando o preço de dólar, né? Então
fica a dica, né? Em breve, comprando gibi em dólar e em real ao mesmo tempo. É isso, amigos e amigas. Até a próxima com mais um Pilha de Gibis. Segundo o Marquito, um grande abraço e até a próxima. Tá gravando já? Posso começar então? Pode. O Marquito vai ficar puto, tem 2 minutos de gravação. Mas é sempre assim com ele também. Então, não fique puto, Marquito. Logo que você não transou hoje, não fique puto. Não, ele transou, ele não veio por isso, né? Ou não? Ele falou que não ia transar, ele falou que não. Nossa. Foi isso que eu entendi. E não veio por quê? Pois é, porque a única coisa que justifica não vir é transar ou ter criança. Se ele não Vou é ao Twitter agora fazer uma enquete se o Marquito transou hoje ou não. Porque o que justifica não vir é ou a pessoa Exatamente. transa ou a pessoa tem criança. Se ele não tem nenhum dos dois... Então fica esse mistério no ar. Você vê o Maurício, por exemplo, nunca falta, porque ele não tem criança e também não transa. Exatamente. Então você vê, o cara é honesto, cara, correto, né? Ele trabalha. Como diz o Vitor Azambuja, né? Não, esse ano eu já transei. Eu tô rindo de nervoso, né? Tô rindo, mas é de raiva. Eu entendo. Vamos lá. Taca um abraço, Vitor. Ô, Vitinho, fique triste, não. Vamos combinar de no ano que vem fazer todo mundo no mesmo dia. Aí a gente pode ficar conversando. Essa semana não tem pilha porque todo mundo Essa semana a redação inteira do Pilha tá transando. Então vou começar. Fala. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br